Olá, pessoal, muita paz a todos. Nós estamos aqui para mais um de nossos encontros sobre o taoísmo clássico e hoje a gente vai começar a falar de Chuang-Tzu, grande mestre taoísta. Para a gente começar a falar de Chuang-Tzu, a gente vai utilizar esse livro do Osho, né? O Barco Vazio, né? Que tem muitas histórias de Chuang-Tzu aqui para a gente fazer o nosso estudo. O Chuang-Tzu é muito legal. Então vamos lá. O primeiro texto, né, de Chuang-Tzu que a gente vai ler e estudar é o Barco Vazio. Eu vou ler e depois a gente faz alguns comentários, discute um pouco, né? Chuang-Tzu diz, né? Aquele que governa os homens vive na confusão. Aquele que é governado pelos homens vive na tristeza. Yao, portanto, não desejava nem influenciar os outros, nem ser influenciado por eles. A chave para dissipar a confusão e ficar livre da dor é viver com o tal na terra do grande vazio. Se o homem estiver atravessando o rio e o seu barco vazio colidir com a sua própria embarcação, mesmo que ele seja um homem mal-humorado, não vai ficar muito irritado. Mas se vir um homem no barco, ele vai gritar com ele para que reme direito. O seu grito não for ouvido, ele vai gritar de novo e mais uma vez e começará a xingar. Tudo porque há alguém no barco. Se o barco estivesse vazio, ele não estaria gritando nem ficaria com raiva. Se você conseguir esvaziar o seu barco e atravessar o rio do mundo, ninguém vai se opor a você, ninguém vai lhe tentar fazer mal. A árvore reta é a primeira a ser cortada. A fonte de águas límpidas é a primeira a ser secada. Se deseja melhorar sua sabedoria e envergonhar o ignorante, cultivar o seu caráter e ofuscar os outros, uma luz brilhará à sua volta, como se tivesse engolido o sol e a lua, e você não evitará a catástrofe. Um sábio já dizia: aquele que se contenta consigo fez uma obra inútil. O sucesso é o começo do fracasso. A fama é a origem da desgraça. Quem pode se libertar do sucesso e da fama e descer e se perder em meio à massa humana? Esse fluirá como tal, invisível, avançará como a própria vida, sem nome e sem lar. É simples e não faz distinção. Aparentemente é um tolo. Seus passos não deixam rastro, não tem poder, nada consegue, não tem reputação. Como não julga ninguém, ninguém o julga. Assim é o homem perfeito, seu barco está vazio. E assim Chuang-Tzu, ele diz, né, esse ensinamento do barco vazio. É muito esquisito para uma pessoa que está acostumada com o pensamento ocidental, quando ela olha para essa história do barco vazio. E já é difícil para as pessoas entender o vazio. E ainda o Schwantz falando dessa forma é mais esquisito ainda. Porque a gente pensa sempre o vazio, né? Como um sinônimo de solidão, de sem vida, de tristeza. A gente fala, você tá no vazio, eu tô no vazio, né? Pra falar que a pessoa tá numa solidão, né? Só que o vazio dos taoístas é totalmente o contrário desse vazio de solidão. É totalmente contrário. Para os taoístas, o vazio significa o encontro com a verdadeira realidade, a cessação do sofrimento, né? A integração com a natureza, né? O vazio significa integração, porque o símbolo que o vazio representa é a morte do ego. A morte do ego é o vazio, é o esvaziamento, né? Porque eles falam que as pessoas estão preenchidas de coisas, né? E justamente
esse monte de coisas, né? Vamos colocar assim, como se fosse uma programação, né? Que a pessoa tem. Essa programação vai fazer com que a pessoa interprete a vida de um jeito. E essa interpretação pode fazer a pessoa ter determinados tipos de sofrimento, ou sofrer mais, ou sofrer menos, agir de uma forma, agir de outra forma. E, consequentemente, ela pode se sentir mal ou pode se sentir bem com todo esse contexto. Então, o vazio, ele é uma libertação, né? Ele é uma libertação do certo e do errado. Ele é uma libertação de muita coisa, né? A gente nasce em uma sociedade sem saber de onde que a gente veio, o que que a gente está fazendo aqui e para onde a gente vai. E cada pessoa, né, cada espírito, ele nasce em uma cultura, né? E as culturas, elas podem ser muito diferentes, né, entre si. O certo de uma cultura pode ser o errado de outra cultura e assim por diante. E vamos colocar novamente, essa programação que as pessoas vão receber de cada cultura, eles vão ditar uma direção, eles vão ditar um caminho para essa pessoa seguir, eles vão ditar uma verdade, eles vão ditar o que é certo e o que é errado, eles vão ditar o que a pessoa tem que fazer. E a pessoa, na ignorância de si mesmo, ela segue essas verdades que as culturas impõem, né? No entanto, essas culturas, elas também foram formadas, grande parte delas, né, por pessoas que também estavam na ignorância. E muitas das vezes, essa cultura não tem nada a ver com a verdadeira natureza do ser. Isso fica muito claro quando a gente olha para a nossa sociedade muito materialista, que cria valores, que cria metas e objetivos que não tem nada a ver com a verdadeira natureza do ser. Então a pessoa passa a se sacrificar o seu interior em busca de uma coisa que não vai ter nada. É um vazio oposto dos taoístas, né? O vazio de solidão. Então aí a gente encontra muitas pessoas na nossa sociedade que estão ao redor de milhares de pessoas, né? Mas que estão em solidão. Hoje em dia, uma pessoa pode ter contato com qualquer pessoa do mundo a qualquer momento, pode andar no meio de milhares de pessoas, mas ainda assim está em uma solidão muito grande, muito grande. E o vazio, o esvaziamento, é justamente a libertação de toda essa questão que nos foi imposta, né? E como que o Chuang Tzu, Lao Tzu também, né, vai falar do homem que se esvaziou. Ele fala que o homem se esvaziou, né, o Chuang Tzu fala nesse texto, é como esse barco vazio, né? Se você tá andando pela vida, né, como ele vai falar, ele faz essa metáfora aqui, e você encontra uma outra pessoa, né, e a outra pessoa está brava, se o seu barco estiver vazio, não haverá conflitos. Mas se o seu barco estiver cheio de coisas, vai ter conflitos. Porque tem alguém lá. É um ego com outro ego. Então, o esvaziamento, né, é um indivíduo que está em paz também, né? Ele está em paz. E é muito interessante uma coisa que nós também, eu também, né, meus amigos, a gente precisa aprender a vivenciar mais, que o taoísmo ele prega uma coisa que é muito interessante. O mestre, né, o professor, todo o guru, vamos colocar assim, né, ele não é um ditador da verdade, ele não é um ditador de caminhos, ele não é um ditador do que é o certo ou do que é o errado. O mestre, né, nessa visão, ele é sempre aquele que vai libertar, é aquele que te liberta dos mestres.
né? E é exatamente por isso que o taoísta, que ele vai dizer o seguinte, por que que ele não é um ditador de verdade nem caminho? Porque ele vai falar que a, a sabedoria da vida, né, está na própria vida. E que uma pessoa, ela encontra essa sabedoria através da própria vida dela. Não é uma coisa que é transmissível, vamos colocar assim. Você pode estar diante do maior de todos os sábios, mas mesmo assim, conversar com ele por horas, por anos, por anos, né? Vamos colocar assim, décadas. Mas não importa o quanto você converse, aquela sabedoria nunca vai passar de forma integral para você, até o momento em que você vivenciá-la, né? Então, o mestre Zen, o mestre taoísta, ele não vai buscar dizer verdades para você. Ele vai fazer você encontrar essa verdade por si só, né? Através dentro de você e através da sua vida. Por isso que Xuanzu, ele coloca nesse texto no começo, né? Aquele que governa os homens vive na confusão, e aquele que é governado pelos homens vive na tristeza. Yao, portanto, não desejava nem influenciar os outros, nem ser influenciado por eles, né? O Zen, taoísmo também, eles desprezam, né, regras e leis, porque eles dizem que essas regras e leis criadas pelo ser humano nada tem a ver com a verdadeira natureza do ser, né? E muitas das vezes essas regras e leis elas nos tiram da nossa própria natureza, faz a gente viver de uma forma artificial e não natural como os animais. Aí a gente pode pensar, não, mas se a gente viver igual os animais sem regras e leis, vai ser uma catástrofe total, né? Vai ser uma desarmonia total, uma guerra total. No entanto, o taoísmo ele vai chegar diferente. Ele sempre vai fazer o ser voltar para a sua própria natureza. Há uma integração com a sua própria natureza que é o encontro com o tal. Esse é o foco. E ele vai falar assim, para os indivíduos que estão nessa harmonia, não é necessário regras nem leis, né? Porque ele vai respeitar naturalmente o outro. O outro é como se fosse ele próprio, né? O outro é como se fosse ele próprio. Não vai haver essas diferenças, não vai haver egos, né? Os barcos estarão vazios, como o Schwantz fala. E se os barcos estiverem vazios, não tem conflitos, não tem guerra, né? E ele também vai falar assim, né? O taoísmo. Que cada ser, ele já tem seu próprio tal. Ele tem seu próprio caminho, seu próprio curso pela vida. E que esse curso pela vida é o mais importante. Que é próprio de cada ser. Por isso que você não deve ficar, a gente, porque eu também, né? A gente não deve ficar preocupado em querer ditar coisas, né, para os outros. Para falar assim, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Não. Não importa o que o outro decida fazer. Qualquer coisa, qualquer escolha que ele tomar, ele vai aprender de qualquer forma. Com a dor ou com o prazer, com a felicidade ou com a tristeza. Esses opostos são opostos aparentes, porque é tudo aprendizado, né? E assim, meus amigos, eu acho que eu vou finalizar por aqui. E no nosso próximo encontro a gente continua conversando sobre esse texto de Schwantz, né? Já tem bastante coisa para conversar sobre ele. E vou finalizar por aqui. Até mais no próximo encontro. Muita paz a todos. Muita paz.